Bom, vamos então ver o plano cartesiano. E o jeito que eu pensei de gravar esses vídeos foi seguindo exatamente igual a ordem do seu caderno, para quando você olhar de novo, você ter uma clareza, um olhar diferente, né? Possivelmente, espero. Então, vou começar pela parte que tá a distância entre dois pontos. E acho que já tá bem fixo, mas esse é o X e esse é o Y. Tá em ordem alfabética, né? W, X, Y, Z. Então, nesse caso, o Y é igual, que é a altura. Então, que também é chamado de ordenada, né? Mas você pensa que é como se fosse a altura do prédio. Enfim, e aí aqui é 3. 1, 2, 3. Então, os dois vão ter a mesma altura, só que eles vão estar em locais diferentes. O primeiro vai estar na distância -2, que é o x. Então, seria para lá, -1, -2. Então, seria nessa altura, só que aqui para trás, nesse local. E o próximo vai estar nessa mesma altura aqui, flutuando, né? Só que num local mais para frente, no local 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Aí você faz o encontro, né? Aqui eu esqueci de marcar o encontro entre eles. Então, vai dar exatamente aqui. E agora, quando você desenha, você nem precisa, e você tem esse igual a esse, a mesma altura, você nem precisa usar nenhuma fórmula, né? Porque dá para você calcular a distância entre eles. Escrever aqui igual o seu professor, ordenada e absci... Ai, com C. Absci... Eu não sei escrever. Abscisas... Não sei, tô meio confusa. Não vou escrever então, porque eu não sei escrever e eu não tô conseguindo entender. Então, mas a gente sabe. Então, intuitivamente, já dá pra ver a distância, que é só contar, né? A, a distância é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta é 7, mas você também pode usar a fórmula do menos, porque o mais é a soma, sempre, a soma ou adição, e o menos é a diferença, né? Diferença. Então, eu quero saber qual é a diferença entre. Quando você vê a diferença entre dois números, você está conseguindo ver qual é o tanto que está entre eles. Tipo, qual é a diferença entre 10 e 3? 7, porque a distância entre 3 e 10 é 7. Enfim, que é o tanto que tem entre eles. Então, nesse caso, a gente vai usar o menos. E aí eu vou fazer o tanto faz, tanto faz. Eu posso tanto fazer esse x aqui, que é o xa, e esse é o xb. Tá certo. Não, tá errado, tá errado. O a é -2. Tá bom. O a é -2. E esse é o xb. Então, eu posso tanto fazer 1, posso tanto fazer 5 menos -2, que vai dar 5 mais 2, que vai dar 7, ou eu posso fazer -2, -5, sempre menos, né? -2, -5, -7. Aí, como assim, né? Por quê? Não faz. Aí é por isso que vem o módulo, para você poder fazer os dois.
Porque o módulo é uma coisa que você coloca e depois a coisa sai positiva. Só que você não precisa escrever como a coisa... precisa escrever como a coisa sai, sim. Precisa escrever como a coisa sai. Então, o módulo de 7, que aí sai 7. E aí, o módulo de menos 7, que aí sai 7. Mas por quê? Porque não tem como a distância ser negativa, porque a distância tem que ser um tanto. Ela vai ficando menor, 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 tipo distância 1, distância 0, que não é distância nenhuma, só que não existe nada depois disso, aí a distância some. Não tem uma distância negativa, precisa existir algo, entendeu? Não sei, não existe nada depois do zero, a distância continua. Não sei se está fazendo sentido, mas precisa ser positivo, porque é um tanto que existe. Então, por isso, né, que se coloca o módulo. Então, você coloca, só que o 5 é o x, só que do B. E o menos 2 é o x do A, né? Que já tá aqui. Então, tá escrito distância de AB, que é a distância entre os pontos A e B, é igual a 7. É igual a XA menos XB, ou seja, 5 menos menos 2. Não, menos 2 menos 5, ou XA menos XB, que é... Não, eu tô ficando confusa. Aí eu escrevi tudo igual. XB, desculpa, peço perdão. XB menos XA. Então, aqui é menos 2 menos 5, e aqui é 5, o outro é 5 menos menos 2. É só lembrar qual que é o XA e qual que é o XB. E aí, ele colocou embaixo aqui certinho, né? Era só ter olhado. 5 menos menos 2. Não, mas ele fez errado, por isso que eu tô confuso. É porque eu fiz diferente. Entendi, eu que fiz diferente dele. Tá. Tudo bem. Ele colocou o XA em segundo lugar. Aqui. Menos 2 menos 5. Menos 7, que é igual a 7. E aqui, 5 menos menos 2, que é igual a 7. Pronto. E aí, né? Por isso que ele escreveu módulo sempre positivo, para lembrar aqui. Módulo sempre positivo. Então, esse é um caso em que o y, a altura dos pontos é a mesma, a ordenada. Porque eles estão aqui, os dois no 3. Aí, o próximo caso, acredito eu, é o mesmo caso. É o mesmo caso. Então, seria assim. Vou colocar aqui. Tá bom. Então, de novo, eles vão ter altura 4. Então, você já viu, né, que o y aqui. Eu já vou chamar esse aqui, né, de x do A e esse aqui de x do B, para eu já não me confundir. A altura é 4, então 1, 2, 3, 4. Acho que esse começo é mais fácil, né? Eu espero. Mas tudo é fácil, na verdade, tá? É só chato. É só estranho, é muito abstrato. Tipo, o que é isso, esse plano cartesiano? Enfim, né? Mas, enfim. E o primeiro tá no 2,
Então, vou colocar aqui 1, 2. Então, quando junto o 2 e o 4. Vai estar aqui, nessa altura aqui. E esse aqui é o x do A. E aí, agora o outro tá na distância 5, né? 3, 4, 5. E aí, aqui vai estar também nessa mesma altura, só que um pouco mais para frente. Em uma distância um pouco maior, 5. Sim. E aí, esse aqui é o x do B. É o x do B. Aí, então, a gente tem que ver qual é a distância entre o ponto A esse é o x do A, né? É isso que eu quero dizer, essa linha. Enfim, mas esse também é o ponto A. E esse aqui é o ponto B. Para eu ver o x do B, eu tenho que ver aqui, né? 5. Ai, ficou meio confuso isso, mas tudo bem. Então, qual é a distância entre eles? 1, 2, 3. É sempre mais fácil desenhando. Mas, se eu tiver que mostrar, eu colocaria que a distância entre os pontos A e B é igual a o x do B, agora eu vou deixar igual, menos o x do A, ou o x do A menos o x do B. E isso seria, qual que é o x do B? 5, só ver aqui, 5, ou aqui. E qual que é o x do A? 2. 5 menos 2, 3, ou 2 menos 5, que é menos 3. E o módulo de menos 3 é 3. Então, é assim que eu mostraria formalmente, né? Esse aqui é o modo intuitivo, esse aqui é o modo formal. Eu não precisaria nem desenhar, eu poderia decorar a fórmula e só já partir para isso. Mas aí, meio ruim, né? Que aí não dá para entender. Agora, o outro é diferente. Agora, o outro é que tem o x igual. Então, as abscissas. Abscissas. É assim que eu lembrava na escola. Tá, eu tive que desenhar desse lado, porque acabou... Eu tô fazendo em escala, né? Então, acabou ficando muito grande, mas tudo bem. E acabou a folha aqui, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Agora, o x que é igual, que é a distância. Então, eles vão estar aqui, né? Neste local aqui. 2. Já vou colocar aqui. Aí, agora eu preciso colocar também, já pus o 2. Agora, eu preciso colocar o 7 e o menos 4. Então, o 7 tá aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem aqui. Né? E o menos 4 tá pra baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui. E já então coloquei esse. Então, já coloquei tudo. E aí, o M, eu não sei porque ele agora chamou de M, mudou pra M. 2 e 7, então 2. Fazer de roxo, né? Encontrando com 7. E aí, vai ficar aqui. E o outro também tá aqui, só que agora tá mais pra baixo, né? Um tá flutuando lá em cima, só que o outro tá aqui pra baixo, já veio. Então, aqui. Esse aqui é o M, esse aqui é o N.
e esse aqui é o y. 7 é o y do m. E menos 4 é o y do n. Antes, a gente não estava trabalhando com y's, a gente estava trabalhando com x's. A gente tinha o 2, que era o x do A, e o 5, que era o x do B, né? Mas eles estão aqui, né, na direção assim. Agora a gente está trabalhando com essa direção, né? Mas você consegue ver no desenho com qual direção você está trabalhando. É melhor. Só não precisa demorar tanto quanto eu. Enfim. Aí é só ver. Aqui eu já sei que vai ter 7 mais 4, né? Vai dar 11. Então, se eu contasse, daria 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse é o legal de fazer por escala, que aí você já conta. 11. Mas eu poderia fazer agora com a diferença entre os y's, que um y é 7 e o outro é menos 4. Então, eu posso tanto fazer 7 menos menos 4 ou menos 4 menos 7. Então, a distância entre m e n é igual a... Ah, ele não escreveu assim. Ele escreveu ΔY. Sim, pode ser também. Porque, isso aqui é a variação do y, a variação da altura. Um tá aqui em cima, o outro tá aqui embaixo. Então, sim, essa é a distância entre m e n, sim, mas esse também é o ΔY. Assim como aqui é a variação da longitude, né? Um tava aqui para trás e o outro já estava aqui mais na frente, ganhando a corrida. Então, qual é a distância entre eles? É isso aqui. E essa é a variação dos x's, ΔX. É a variação, né? Não sei por que que ele mudou. Vou mudar aqui também. Então, ΔY é igual... no outro seria ΔX a y do m menos y do n. Que é igual também, que é a mesma coisa que se eu pegasse y do n com y do m. O y do m, que eu já vi aqui, é 7. 7 é menos 4. E o y do n aqui é menos 4, então, menos 4 menos 7. Aqui vai dar 11. E aqui também. Nossa, agora ficou confuso. Que é igual a menos 11 aqui, o módulo. Aí. Então, é isso. Isso resume a questão das distâncias, né? Quando eles estão em linha reta. É isso. Quando o y e o x, eles são iguais, um dos dois. E aí fica em uma linha reta, e aí eu consigo contar certinho. Mas também tem como eles não estarem alinhados, que é o que ele vai mostrar no próximo, né? Então, ele vai relembrar Pitágoras. Mas eu acho que eu relembraria Pitágoras depois. Então, eu vou começar vendo a distância entre dois pontos que não estão... que estão pontos em diferentes ordenadas e abscissas. É isso. Bom, então, agora, né? Primeiro, eu vi como escreve abscissas agora.
é com SC. E agora a gente vai ver a distância entre dois pontos que não estão alinhados. Eles vão estar em locais diferentes. Então, o primeiro, eu vou precisar dos pontos 1, então, do X, né? Deixa eu colocar aqui. 1 e 5 e 1 e 3. Então, eu vou primeiro pegar 1 e 5. 1 e 5. Ah, não vai caber. Acho que eu vi errado ali. Na hora de fazer, eu inverti aqui. Pronto. Aí aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. E ali 1 e 3. 1 e 3. Eu tinha pegado 5, só aqui em cima. Enfim. Então, aí agora eu vou precisar pegar no A 1 com 1. Então, 1 com 1. Esse aqui, né? Que é o A. E pegar 5 com 3. 5 com 3. Que é o B. E agora, eu não consigo mais, não adianta mais eu contar a distância entre eles aqui, porque ia dar essa linha, né? E essa linha aqui de cima é maior. Tipo, eu ia estar vendo uma distância menor se eu só contasse assim. Enfim, então qual é a solução? É você desenhar um triângulo e sendo esta a hipotenusa. Então, você sempre vai pegar a distância de A e B e chamar de hipotenusa. Então, aqui, né, distância, colocar aqui igual ele, distância entre A e B vai ser igual, só que agora eu vou acrescentar isso, a hipotenusa. E o que é a hipotenusa? É o lado em que não tem o ângulo. É o lado em que não tem esse negócio. Então, eu preciso fazer esse negócio. E como eu vou fazer? Descendo aqui. Então, um vai descer aqui e o outro vai descer aqui. Desculpa, vai ficar assim de lado, né? E aí, aqui eu faço, então, o triângulo. E essas duas distâncias eu consigo descobrir. Porque essa aqui é 1, 2, só contar, né? Mas como eu poderia ver, aqui é 1, aqui é 3. Aí, eu teria que fazer 3 menos 1, que é 2. Tenho 3 e tiro 1 pedacinho. E aí, aqui eu já sei, então, que é 2. Vou até colocar de azul. E esse aqui eu tenho que fazer 5 menos 1. Que é a diferença, né? 5 menos 1, menos essa tanto. Aí, esse tanto cancela, sobra 4. Mas, intuitivamente, eu poderia já contar aqui 1, 2, 3, 4. E ver que seria 4. E agora que eu tenho isso, eu poderia calcular a hipotenusa. Então, eu faria assim. Como que eu vou escrever agora, só que usando a linguagem matemática? O que tá de azul, eu vou chamar de variação do y, que é quanto o y variou em altura. Ele variou do 1 para o 3, então ele variou 2. Então, 2 é a variação do y e o 4 é a variação do x. Ele estava na posição 1 e chegou aqui para 5. Então, ele é uma variação de 4, né? 4 na frente. Então, aqui é o delta x. Então, o seu professor colocou assim, que a distância AB, que é essa hipotenusa, é... Ah, não, ele só chamou de D. D ao quadrado
é igual a ΔY, a ΔX ao quadrado, tudo, né, ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Então, a gente tem que colocar o que é cada coisa. O D, como eu falei, é a hipotenusa. Então, é de onde veio essa fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado. Cateto é quando tem esse negócio, os catetos, né? E hipotenusa é quando não tem esse negócio, que é essa linha aqui. Então, os catetos ao quadrado, e essa é a fórmula de Pitágoras, né? Só que esse é o problema. Não vai dar a hipotenusa, vai dar a hipotenusa ao quadrado. Então, isso é uma coisa meio chata. Você depois tem que tirar a raiz quadrada, mas tudo bem. Então, quanto que é o ΔX? Eu vou escolher 5 menos 1, vou fazer. 5 menos 1. Poderia fazer 1 menos 5? Poderia, mas não vou. 5 menos 1, que é igual a 4. E quanto que é o ΔY? Do jeito que tá escrito aqui, né? Ah, seu professor fez 1 menos 5. Para dar menos 4, seu professor fez 1 menos 5 para dar menos 4, olha só. Só para ficar negativo. E no Y? Ele fez 1 menos 3 também. Por quê, gente? 1, tudo bem, vou fazer também. Quem que olha para isso e faz, vou fazer 1 menos 3? Ninguém olha para isso e fala que faz 1 menos 3. Menos 2, então é 2. Não, todo mundo olha para isso e fala, distância, 3 menos 1, 2. Tudo bem. 1 menos 3. Fiquei revoltada aqui. Menos 2, que é 2. Nossa, tá bom. Enfim, né? Então, a distância ao quadrado é igual a, aí, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Distância ao quadrado é igual a 16 mais, é isso? 4. Distância ao quadrado é igual a 20. Distância ao quadrado, não, aí distância é igual a mais ou menos a raiz de 20. Só que a distância é sempre positiva. Distância maior ou igual a zero. Por isso, né? Por isso que a gente tá pondo módulo, porque não tem como eu andar. Qual é a distância entre minha casa e o supermercado? Menos 5, tipo. Não faz nem sentido falar isso. Você volta para trás? Não sei, né? Você nunca chegaria lá. Então, a distância é positiva. Então, seria. Logo, fica que distância é igual a raiz de 20. E aí, 20, a gente tem que ver como que 20 é formado. 20 é formado pelos números 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Acabou. Então, teoricamente, 20 é 2 vezes 2 vezes 5. 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 5. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, toda vez que isso aparecer, perfeito. Então, a distância é igual a 2 ao quadrado vezes 5, raiz disso tudo, que eu estou substituindo 20 por isso. A distância é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Aí eu separei, né? Quebrei. E aí, eu poderia pensar, né, que 2 ao quadrado é 4 e a raiz de 4 é 2. Ou eu posso só cortar e ficar com o 2. Então, eu corto o quadrado com a raiz quadrada. E aí fica a distância é igual a 2 raiz de 5.
E aí, acabou a questão da distância. Aí tem exercícios para calcular a distância entre dois pontos. Eu não sei se... Deixa eu ver uma coisinha. E D é a hipotenusa, né? Que é o que a gente estava tentando descobrir. Que é a distância entre eles. E sempre vai dar para fazer uma hipotenusa. Não importa qual é a distância. Tipo, se for aqui e aqui, você faz assim, e aí você coloca aqui, ó, o negócio. Aí, se for tipo aqui e aqui, você faz assim, coloca aqui. Você sempre, tipo, vai conseguir. Ou vai estar assim, ou vai estar assim. Ou vai, tipo... Não tem também tantas possibilidades. Ou pode ser que esteja, sei lá. Aí, se tiver assim, aí tá em pé. Aí você não precisa fazer nada. Você só conta. Mesmo que se tiver deitado, aí você também não faz nada. Agora pode estar inclinado para lá ou inclinado para lá. Aí, dependendo de onde está inclinado, você faz os catetos. Tá fazendo sentido? Espero que sim. Tipo, sempre dá para você fazer um triângulo. Não se preocupe. E aí você sempre calcula a hipotenusa. Espero que isso tenha ficado claro. Bom, vamos então ver os exemplos, que foi a última coisa que ele falou sobre distância entre pontos. Aí o próximo tópico é, deixa eu ver, ponto médio e tipos de triângulo, né? Que aí eu falo em um próximo vídeo e aí eu vou seguindo para os próximos tópicos. Mas então essa é a última coisa que tem, pelo menos no caderno, né? Depois eu também vou resolver os exercícios. E que são esses exemplos, do A até o I. Então, vamos resolver primeiro o A, que tá mostrando aqui o zero e o zero que são iguais. Então, você vê que esses são iguais, mas esses dois são diferentes, 0 e 7. Então, qual é a altura, né, do Y aqui? É 0, então, sei lá. Ele nem sobe, né? Ele fica tipo aqui. Vou até fazer o ponto em azul. Então, aqui é 0. E aí, o x, um deles então já foi o y. Aí, um dos x's é 0 e o outro é 7. Então, um fica no 0 também, meu Deus. Então, vou pôr aqui, 0. E o outro é 7. Nossa, eu devia parar de fazer em escala, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é que é tão melhor. Ficou meio feio aqui, tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espero que esteja certo. Tá bom, enfim. E agora fica fácil, né, de ver. Já que a distância vai ser 7, mas vamos ver onde que estão os pontos, então. Um ponto é um encontro do zero com o zero. Ou seja, é o zero e o zero. É bem aqui. E esse é o ponto, vou chamar de A. O outro ponto é a altura zero, então, tipo, você não vai para nenhum lugar, né? Eu não vou nem pro 1, nem pro 2, nem pro 3. Eu não tô subindo. Eu tô ficando no zero mesmo. Só que eu não tô aqui no começo, igual no outro. Eu já tô mais lá na frente. Eu já andei. Então, eu tô na altura zero, só que eu já tô na distância 7. Fica meio confuso quando tem zeros, né? Eu acho, sei lá. Então, seria mais ou menos aqui mesmo, o B. E aí, qual que é a distância entre eles? Ah, é 7, é só você contar. Mas, infelizmente, não é só fazer isso. Então, a gente vai colocar assim, esse é o A e esse é o B. Então, vou escrever que a distância entre A e B é igual
há uma variação na horizontal, né? Então, eu vou chamar essa variação de variação de x. Então, é uma variação de x, esse tanto aqui. Que pode ser descoberto, meu Deus, fazendo 7 menos 0. Ou, como seu professor gosta, 0 menos 7. Então, em nome dele, a gente vai fazer aqui, né? E o 7 é o xb, né? O 7 é o xb. Eu sempre me confundo, xb. E o 0 é o do A. Então, fazer xa menos xb, o módulo, que vai ser igual, então, a 0 menos 7, né? Que é igual a menos 7. Que é igual a 7. Pronto. Então, calculei a distância. Mas, eu poderia só ter olhado e visto, né? Também. No segundo, eu poderia não desenhar. Poderia. Por exemplo, você pode pensar assim: ah, o que está igual agora é esse aqui, os primeiros. Então, eu sei que o x está igual, mas o y eu vou precisar usar. Esse é o y do A, esse é o y do B. Aí você faz, tanto faz, y do A, y do B, distância entre A e B é igual a y do A, ao delta y, né? Eu vou fazer y do B menos y do A, vou fazer uma conta normal, y do B menos y do A. Então, fica 8 menos 0, que é igual a 8. Então, pronto, né? Mas se não, mas aí fica muito abstrato, tipo, o que eu tô fazendo? O que é isso? Sei lá, eu acho que fica estranho também só fazer assim. Então, eu vou fazer. Aqui precisa de uma altura 8, de um azul de 8. Meu Deus, um azul de 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não foi. 7, 8. Então, isso aqui eu tenho um azul de 8. Ah, eu gosto de fazer. E 0. Eu vou precisar de 0 no roxo. Porque ele é igual, né, para os dois também, mas é 0. Nossa, que valor ruim. Eu não gosto quando é 0. X, Y. Então, um valor que eu vou precisar é 8. Outro valor que eu vou precisar é a altura 0. Então, vou pegar aqui o 0 também. Mas eu também vou precisar pegar o 0 pro x. Então, eu também preciso pegar o 0 roxo aqui. Então, o primeiro é 0 com 0. Não, tô vendo errado. O A é 0 com esse 0, 0 com 0. Então, 0 com 0, A. E o B é 0 com 8. Então, aqui, né? Por quê? Porque é uma altura 8, só que ele ainda tá no começo aqui, ele não foi nem para lá, nem para lá. Ele tá parado, mas a altura é 8. Mas ele tá no início, né, da corrida, não começou. Espero que faça sentido. E aí a distância entre eles é 8.
Tcharam, assim fica melhor, né? E essa é uma variação em Y. Uma variação em Y. Porque fica ruim, né? Porque, tipo, é bom quando você pode fazer aqueles negocinhos e ligar. Mas, tipo, aqui, que é 0 com 8, fica complicado, né? Você tem que usar mais o raciocínio lógico do que não tem nada que eu possa muito ligar aqui. 0 com 8, assim? Sei lá. Começa a ficar difícil, né? Mas dá para entender. Vamos então para a letra C. Então, aqui de novo, na letra C, a gente tem o x igual e y diferentes. Então, eu vou precisar aqui de uma altura 6, que eu já tô vendo, né? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui é o 0, né? Que eu vou até o 3 aqui. Então, eu tô vendo que pontos que eu vou precisar, né? Eu vou precisar do 1, então vou colocar aqui 1. Eu vou precisar do 6, então vou colocar aqui 6. E eu vou precisar do 3, que eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Pronto. Aí agora eu vou fazer as ligações. 3 com 1 e 6 com 3. 3 com 1 e agora 3 com 6. O 3 roxo, né? Com aqui. E aí, qual que é a distância entre eles? 5. 6 menos 1, 5. Então, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o Y do B, esse aqui é o Y do A, e tudo isso aqui é uma variação em Y. A distância entre A e B é igual à variação em Y, que é igual ao Y do B em módulo menos o Y do A. O módulo só vem agora, é isso. E que é igual a módulo 6 menos 1, que é igual a módulo 5. Ai, acabou. Aí. Mas já dava para ter visto, né? Aí agora vamos fazer. Esse aqui eu fiz mais rápido, espero que tenha dado para entender. Agora vamos fazer a letra D. Então, esse aqui não vai ter nada, né? Igual. Nossa, e tem um 10 aqui. Não vou fazer em escala, senão vai ficar muito grande. Tudo bem, não tem problema. Então, eu vou fazer assim. Ah, tudo bem. Nem precisa, nem adianta fazer em escala esse, porque não vai dar para contar mesmo, porque nada é igual aqui. Então, tudo bem. 1, 7, precisar de 1, 7, 2 e 10. Então, de azul eu vou precisar de 2 e 10. Vou colocar aqui 2 e 10. Aí não tô fazendo em escala, né? E de roxo eu vou precisar de 1 e 7. 1 e 7. Pronto. Coloquei aqui, inventei. Aí, então, vamos fazer o ponto A. O 1 com 2. Ponto A. Aí, vamos fazer o ponto B. Eu acho até mais fácil desse jeito, gente. Quando os pontos são diferentes. 10 com 7. Qual que é a hipotenusa? É a distância que a gente quer descobrir. Distância é igual à hipotenusa aqui.
E a gente agora vai desenhar os outros lados do triângulo. Aqui, né? Um lado, outro lado, aqui, os catetos. Um cateto é uma variação em x. Outro cateto é uma variação em y. Então, é só a gente fazer que a distância ao quadrado é igual à variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Quanto que é a variação em x? A variação em x é igual a 7 menos 1. 7 é o XA ou XB? XA. XA menos X... Não! Olha isso, gente. Olha que louca. Que louca. Sorte que eu percebo, né? XB. Eu fico super confuso com esses negócios. XB, XA. Então, que é igual a 7 menos 1. Que é igual a 6. E o delta Y é igual a 10 menos... Eu consigo, assim, ó, 10 menos 2, 8. Aí, na hora de colocar aqui, acho que essa é uma dificuldade geral, é a hora de colocar aqui. Que eu tenho que fazer YB menos YA. Que é igual a 10 menos 2. Que é igual a 8. Então, a distância ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Distância ao quadrado é igual a 36 mais 64. Vai dar 100? Nossa, D ao quadrado é igual a 100. D maior que zero, maior ou igual a zero. D é igual a raiz de 100 mais ou menos raiz de 100. D igual a 10. É isso. E esse é o fim, né? Ah, e esse é o quadrado, esse é o triângulo 3, 4, 5. Que eu acabo de perceber. Só que é o triângulo 6, 8, 10. É um triângulo famoso. 6, 8, 10. É um triângulo famoso. Só que eu não reconheci, porque meu 6 ficou maior que meu 8. É por isso que eu faço em escala. Enfim, tipo, aqui é 8, aqui é 6. Só que o 6 ficou maior que o 8. Enfim, vamos para aí. Bom, agora eu tô com pouco espaço, mas eu não tô mais fazendo em escala, então tudo bem. Porque vai variar do 6 ao menos 6. Nossa, nem dava. Do 6 ao menos 6. E esse aqui é 2 e 7. 2 e 7. Aí o primeiro é 2 com 6. E o segundo é 7 com menos 6. Nossa. Então tá, né? Aí aqui. Peraí. Aqui, esse é o A. Esse é o B. E vamos ver. Já tá meio que montado aqui o triângulo, né?
Mas, enfim, aqui a gente tem uma variação em x, que é uma variação do 2 ao 7, que é uma variação de 5. E aqui a gente tem a variação do y, que é uma variação do -6 ao 6, então uma variação de 12. Então, essa aqui é uma variação de 5 e essa aqui é uma variação de 12. 12, desculpa. Então, eu já vou fazer direto, tá? Só porque senão vai ficar muito longo. Delta x... Mas você tem que mostrar, acho, como você achou o delta x e o delta y, né? Ah, se você desenhar, talvez você não precisa ficar escrevendo essa parte, né? Será que se você desenhar, precisa escrever essa parte? Porque, por exemplo, agora eu não vou escrever, que eu olhei no desenho e vi que o delta x é 5. Não sei. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. É 144? É, né? É, vai ficar d ao quadrado igual a 25 mais 144, que é igual a 169. E aí vai ficar, então, que d é igual a mais ou menos a raiz de 169, distância maior ou igual a zero, distância é igual a 13, que é a raiz de 169, né? Então, aqui tá as respostas da E, da D e da E. Bom, a letra F, vou tentar fazer só usando notação matemática. Vamos ver se não vai ficar muito confuso. É tudo diferente, então isso aqui daria uma hipotenusa, né? E esses daqui são os x's. E primeiro, então, preciso descobrir a variação em x, que vai ser igual a xb menos xa, né? E aí, então, deixa eu aumentar aqui um pouco, vai ser igual a quanto? 5 menos 4. Então, o que que a gente está fazendo? Está calculando uma variação em x. Eu estou fazendo esse menos esse, ou esse menos esse, tanto faz, para eu calcular uma variação na horizontal, em x. E menos 4 menos 5, menos 9, 5 menos 4, 9. Então, de qualquer jeito, vai dar aqui, né, 9, porque está em módulo. E agora eu vou calcular o delta y, que é uma variação assim. E para isso eu vou usar menos 4 e 1. E um tem que ser o YB e o outro o YA. Então, eu tô fazendo, porque eu decidi, né? Escolhi YB menos YA, que vai ser igual a 1 menos 4. Então, é 1 menos 4, que é igual a 5. Então, eu sei que a distância, que é essa hipotenusa, vai ser igual a delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, a distância ao quadrado, né? Que vai ser igual a 9 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é igual a 81 mais 25, que eu acho que é 106. Só que 106 não tem raiz, porque vai ter que ficar, né? D quadrado igual a 106, D igual a mais ou menos a raiz de 106. D maior igual a zero.
106 dá para dividir por... Só dá para dividir por 2, que é 56, 53. 53 não tá em nenhuma tabuada, né? Eu acho que não tem o que fazer com esse 106. Ele não é a multiplicação de nada de interessante. 2 vezes 53. Deixa eu ver se 53 é primo. Sim, 53 é um número primo. Então, não tem como eu dividir por nada, né? Tipo assim, 53, por que eu divido? Por nada, porque 53 não tá em nenhuma tabuada. Então, eu ia ter que dividir ele por 53 mesmo. Por isso que não vai dar certo simplificar isso. Então, só vai ficar que D é igual a raiz de 106. Aí, então, agora vamos fazer a G, né? Eu vou fazer as próximas assim, se não tiver problema, né? Olha, na G, o Y é igual, só o X que é diferente. Então, que bom, né? Como que eu faria nesse caso? Eu sei que eu só vou precisar do delta X, né? Eu só vou precisar do delta X. Porque o delta Y vai dar zero mesmo. Mas eu poderia fazer o desenho e ver que eles estão na mesma altura, só que em locais diferentes, né? Eu vou precisar de um delta X aqui nesse caso. Essa é a distância entre eles, né? É assim que vai estar no desenho. Mas como que eu poderia fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo antes? Distância. Fazer aqui. Delta Y igual a... Esse é o A, esse é o B. Y do B, Y do A. Então, se eu fizer Y do B ou Y do A, tanto faz. Vai dar zero. Porque eles são iguais. E aí, agora o X realmente vai ter alguma coisa. Esse aqui é o XB, esse é o XA. Eu vou fazer XA menos XB. Que vai ser igual, então, a 7 menos 4. Que é igual a 3. Então, se eu fosse usar até aquela fórmula, eu nem preciso, mas se eu fosse usar, ia ficar assim. Aqui ia ser zero, né? Zero ao quadrado. Então, esse aqui some. Porque o delta y é zero. E, então, ia ficar d ao quadrado igual a x ao quadrado. Delta x ao quadrado. Então, ia ficar aqui a distância é igual ao delta x, que é igual a 3. É isso. Ai, deixa eu escrever isso melhor, né? Nossa, eu só fui explicando, mas deixa eu escrever melhor. Ou você pode primeiro fazer assim, né? Essa é a fórmula de distância entre pontos. Então, eu tô só aplicando a fórmula geral de distância entre pontos. Qualquer distância entre... na verdade, ela não é assim, ela é assim. Passa a raiz para lá. É assim, a fórmula de distância entre pontos. Aí, como nesse caso, eles estão
Eu só tinha passado isso aqui para lá, né? Mas como nesse caso eles estão no mesmo y, isso aqui vai dar zero. Então, vai ficar assim. 0² mais 3². Você pode resolver, né? Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 9. Você pode tanto resolver, como já cancelar aqui. Mas eu vou resolver. Pronto. Sei lá, nunca sei muito como resolver essas. Mas eu sempre passo para lá dividindo com mais ou menos. Dividindo não. Tirando a raiz quadrada. E aí agora vamos então fazer a letra H, né? Eu acho que só vai até aí. HI. Então, a H é -2 e 4 e 2 e -4. É bom, eu tô fazendo dos dois jeitos, assim fica tipo com desenho e sem desenho, né? Esses agora, os últimos, eu tô resolvendo sem desenho, de um jeito mais abstrato, né? Mas eu poderia fazer o desenho desse aqui de cima, porque é interessante, né? Aqui seria a altura 2, só que um tá no 4 e o outro tá no 7. Então, aqui tá o desenho, né? E a distância que a gente tava vendo era essa aqui. Então, tá aí o desenho da AG. Mas, de qualquer modo, na H, a gente vai precisar fazer aqui primeiro YB, YA, fazer primeiro delta Y, YA menos YB, que é igual a 4 menos 4, que é igual a 4 mais 4, 8. E o delta x é igual a XA e XB. Vou fazer XA menos XB. XA menos XB, que é igual a menos 2 menos 2. Menos 4. Aí fica positivo. Aí a distância ao quadrado é igual a eles ao quadrado, né? E aí coloca o 8 e o 4, que vai ficar 64 mais 16, né? Opa, eu fiz errado aqui. 64, 8 vezes 8, 64, mais 16. Vai dar 74, 80? Isso, né? Agora eu acho que vai dar pra gente dividir, porque eu vou fazer que dê
é igual a mais ou menos a raiz de 80. D maior igual a zero, D igual a raiz de 80. Só que a raiz de 80, vamos ver como é formado o número 80. Dividido por 2 dá 40. Dividido por 2 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Dividido por 2 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Então, se eu fizer 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, eu consigo 80. 2 vezes 2 é 2 elevado a 2. 2 vezes 2 é 2 elevado a 2. Então, 80 é igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. Então, como que eu faria isso? D é igual a raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. E aí, eu posso quebrar a raiz para cada um, né? Eu posso cortar aqui, ó, esse com esse com esse. Então, quando eu corto, ele sai da raiz. Então, deixa eu quebrar certinho. E aí, aqui, esses aqui cancela, né? E saem da raiz. E aí, fica D igual a 2 vezes 2 vezes raiz de 5, que é igual a 4 raiz de 5. Nossa, eu não sei que eu tô pondo esses iguais aqui. Aqui. É isso, então. E agora, vamos fazer aí, né? Bom, vamos então fazer aí. Que a gente tem 6 e 3 como ΔY, né? Y do B, Y do A. Aí, aqui, qual que é o Y do A? 6. Y do B, 3. Então, deu 3. E vamos ver qual vai ser esse aqui. Aqui vai ficar XA menos XB, que é igual a menos 7 menos 2, que é igual a menos 9, e aí fica só 9, né? E aí, então, a distância ao quadrado é igual a delta y ao quadrado. Eu tô pondo delta y ao quadrado primeiro, mas poderia ser delta x, tanto faz. Delta x ao quadrado, pronto. Então, vai ficar aí primeiro 9 ao quadrado, que é 81, mais 3 ao quadrado, que é 9. 89, não, 90. Né? Ah, eu espero que sim. 9 vezes 9 é 81, 3 vezes 3 é 9. Ah, eu espero que sim. Fazendo aqui as contas, né? E aí, vamos ver o 90, então, como que fica. 90 dividido por 2 é 45. Aí, dá para dividir por 5, que é 9. Aí, dá para dividir por 3, que é 3. E aí, 3, que é 1. Então, na verdade, temos 3 ao quadrado aqui. 3 vezes 3. 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30.
vezes 3, 90, tá certo. Então, D é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5, que é o que tá falando ali. D é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 2 vezes 5. Vou separar assim. E aí, esse aqui cancela. D é igual a 3, que saiu, e 2 vezes 5 é 10. Raiz de 10. Então, é assim que eu faria para... vamos ver como que ficou as suas respostas, né? Eu acho que ficou... algumas ficaram iguais, algumas não, eu não sei. Mas aí, vamos ver, né? Depois eu vou pedir, então, pro GPT ver certinho qual que é a resposta. Mas eu acredito que esteja correto, tá bom? Se você encontrar qualquer inconsistência, aí você me avisa, tá bom? Então, essa foi a primeira parte da distância entre dois pontos.